Oi, pessoal. Essa é a correção da nossa segunda prova, que a gente fez do módulo 2 do projeto Aprendendo em Casa. Lembrando que o conteúdo foi números inteiros, as operações que envolvem os números inteiros. Teve na parte de matemática 1. Na parte de matemática 2 foi retas paralelas cortadas por uma transversal e ângulos opostos ao vértice. Na primeira questão, ele traz a seguinte pergunta. Mônica escreveu números na figura acima de modo que cada número escrito em cada quadradinho é igual ao produto dos números escritos nos dois quadradinhos abaixo, quando houver. Qual número ela deve escrever no quadradinho escuro? Então, bora lá. É uma pilha de quadrados que os dois que estão abaixo, quando tira o produto, ou seja, multiplica, eles vão dar o de cima. Então, esses dois multiplicados vão dar o de cima. E assim acontece com os quadrados embaixo. Basta a gente observar na primeira. Deixa eu ver aqui. Basta a gente observar na primeira logo. Deixa eu mudar aqui a cor azul. Da primeira, a gente vê aqui no segundo quadradinho da segunda pilha, ele tem um 2. Para dar o 2, ele tem que os dois números que eu usei aqui embaixo ter resultado em 2. Então, qual número multiplicado por 2 daria 2? Essa aqui seria bem óbvio. Então, aqui para dar menos 2, aqui eu ia ter que usar o menos 2. E multiplicando esses dois aqui, eu teria menos 4. De certa forma, quando você faz a primeira questão, você já está descobrindo a resposta da segunda. Porque a segunda, ela pede só esses encaixes aí. Então, a gente vai montar e aí, de certa forma, já tem a resposta da segunda questão. Aí, pegando esses dois aqui, que é o que ele quer, que é o quadradinho escuro, é só efetuar uma operação com números inteiros. Eu vou multiplicar dois números inteiros, o menos 4 e o mais 2. Mesmo não tendo mais aí na frente, ele automaticamente é positivo. Lembra naquele jogo de sinal vídeo que eu postei? Quando é multiplicação, o jogo de sinal é para o sinal final. Então, vai ser menos com mais, menos. 4 vezes 2, 8. Então, essa é a resposta do quadradinho escuro. Menos 8, item B. Aí, lembrando, segunda questão. A gente já sabe o que é 1. Cada item desse valeu, se eu não me engano, foi 0,8. Foi uma coisa assim. Depois eu posto para vocês quanto vale. Aqui vale menos 2, como a gente já viu na outra questão. Por quê? Porque multiplicando eles 2, eu tenho menos 2. E multiplicando esses dois aqui, eu vou ter menos 4. E aí, multiplicando esses dois, eu vou ter mais 8. Por que mais 8? Porque multiplicação de dois números negativos, eu vou ter um positivo. E lá aqui eu vou ter dois diferentes, então eu vou ter menos 8. E aí, se vocês multiplicarem esses dois aqui, ó, vocês vão obter menos 64. Bem fácil. Considere o conjunto A, deixa eu ver aqui, menos 8, menos 2, menos 0,34, 0, 1 meio, 5 e 9. Indique neste conjunto quais os números pertencem ao conjunto dos números inteiros. Muita gente acertou quase toda a questão. Eu ainda considerei certa, mas não era nem para ter considerado, porque muita gente colocou o menos 8, o menos 2, o 0, o 5 e o 9, que são os números inteiros. Mas teve gente que encaixou no meio disso aqui o 0,34.
O 0,34 não é número inteiro. Então, eu ainda considerei quem colocou esses todos. Mesmo tendo colocado esse aqui, eu botei uma ressalva que errou só por causa disso, porque 0,34 negativo não é número inteiro. Número inteiro é negativo, sim, mas não, os números não têm vírgula. Número com vírgula é outra coisa. Ele se encaixa nos números racionais e irracionais, dependendo da situação dele. Então, inteiros só são esses que eu circulei. -2, -8, -2, -8, 0, 5 e 9. Aí temos outra questão da parte de geometria que caiu. Foi ângulos opostos pelo vértice. Aí ele mostra a situação de duas retas que se cruzam e num vértice V, que é o ponto de encontro entre essas duas retas. Aí ele quer saber a medida do ângulo AVC. O ângulo AVC vai ser esse aqui, ó. Só que como é um conteúdo de ângulos opostos ao vértice, inicialmente para mim descobrir qual o valor, eu vou igualar esses ângulos opostos que são iguais, que é esse aqui e esse, para mim descobrir o valor do ângulo. Vou igualar os dois. Ah, meu Deus, vai dar espaço. Pronto. E aí eu vou separar quem tá com a incógnita e quem é só o número. Aí vai ficar 10x. Esse 4 positivo, quando ele passa para o outro lado, ele passa negativo. Ele é positivo, vira negativo. E aqui o 40 também vai para o outro lado. E ele vira positivo, porque ele estava negativo do outro lado. E aí, efetuando, ó, 10x menos 4x dá 6x. E 20 mais 40, 60. X é a divisão desse por esse, a divisão, que vai resultar em 10. Aí, como é que eu descubro o ângulo AVC? Só substituir. Não é 10x menos 40? Então, vai ser 10 vezes 10 menos 40. Ou seja, 100 menos 40. Que a resposta certa vai ser o item D, 60 graus. Item D. Quinta questão. As retas R e S da figura são paralelas, cortadas pela transversal T. As retas R e S são cortadas pela reta T. Ela forma dois ângulos aí que estão bem aparentes, que é o ângulo B e o ângulo A. Se vocês perceberem a posição do A, ele completa essa parte aqui. Então, a gente pode dizer que A mais B é 180. Só que ele diz também na pergunta que o B é o triplo do A. Como eu não sei quem é A é X. E como eu não sei, eu sei que B é o triplo de A, então vai ser 3x igual a 180. Aí 3x mais x, 4x igual a 180. X é igual a 180 dividido por 2, né? Dividido por 4 dá 45, se eu não me engano, 45. Então, eu sei que a medida do A vai ser 45. Se A mais B são 180 e B 3 vezes o A, então o B vai ser 135. O que a pergunta quer? Ela quer que você divida o B, que é 135, divida pelo A, que é 45. A resposta certa vai ser 3. Então, vai ser o item A.
Então, eu espero que vocês tenham acertado a prova. Teve 3 alunos que tiraram acima de 7, um em cada turma. Se eu não me engano, foi o Ripardo, tirou mais de 7. A Isabelle tirou, acho que foi mais de 8. E o João Emanuel. Boa sorte. Pessoal, se preparem mais. Vocês tiveram 2 módulos do mesmo assunto e vocês conseguiram ter um rendimento até que baixo para o esperado, já que vocês já estão há quase um mês com o mesmo conteúdo. Estudem mais, observem os vídeos. O conteúdo todo, ele se aplica naqueles vídeos que eu enviei. Então, tchau.